Bom dia a todos, votos de um ano 2026 cheio de muitas conquistas, muitos sucessos, desde o ponto de vista humano, também do ponto de vista de estudiosos e científicos, não é? E hoje, 6 de janeiro de 2026, eu venho partilhar convosco um tema muito premente, porque hoje se festeja os Reis Magos, não é? E eles são padroeiros dos estudiosos, dos cientistas, dos pesquisadores. Sobretudo a tradição cristã os atribui esta tarefa humana de procura da verdade, justamente pelo seu método científico rigoroso, claro, conciso. E os Reis Magos são também, digamos assim, modelos de investigação científica que por anos pesquisaram, estudaram, escrutaram as escrituras para saberem onde nasceria o Salvador. Assim que as disciplinas como a exegese bíblica, a exegese literária, a história, as ciências, digamos assim, que estudam a antiguidade, como a arqueologia, a astrologia, a metodologia científica, são de facto encontrados nestes reis magos que vão, digamos, escrutando as escrituras, a história, ou seja, o passado para no presente irem aprofundando, digamos assim, estes conteúdos para ver se eram ou não verdade. Então, hoje dedico também esse dia a todos os estudiosos. Olha que não estou a falar de professores, estou a falar de estudiosos, pessoas que dedicam a vida à procura da verdade, pessoas que fazem da procura da verdade a própria vida. O tema dos professores, falaremos também aqui, sobretudo quando iremos afrontar a visão de Ivan Illich, né, sobre a escola e a sociedade. Então, não me ponho nestes méritos dos professores, não serei eu a falar, mas é Ivan Illich a falar por eles. Estaremos a confrontar-nos com a passagem bíblica de São Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12, que nos conta toda a, digamos assim, história, a perícope destes homens que hoje nós estamos a chamar de reis magos. Entre eles, a história diz que tem um africano. Então, desde o ponto de vista de África, sobretudo da escola angolana, eu também quero me posicionar, não é? E desejando, como eu disse já no começo, um bom sucesso àqueles estudiosos. Não quero falar de professores, estou a falar de estudiosos, pessoas que dedicam a vida aos estudos. Utilizaremos os Reis Magos, como já disse, Mateus 2, versículo 1 a 12. Também iremos à escola de Antoine d'Allemagne Sertelanges, com seu livro A Vida Intelectual. Para quem me conhece, já falei muitas vezes a respeito deste livro, dediquei tempo a ele. Então, para aqueles que o têm, vos convido neste ano 2026 a relerem este clássico da humanidade, esse clássico da academia, de facto, este clássico daqueles que se prefiguram a serem cientistas. E depois, no final, falaremos então de Ivan Illich, né? No sentido de irmos concretizando estas nossas ideias a respeito, digamos assim, da vida acadêmica, da pesquisa, da vida científica
e também daquilo que nas sociedades de hoje se chamam de escolas, não é? Os professores, enfim, falaremos isso a um momento oportuno. Então, os Reis Magos, esta data é ligada também às ciências da antiguidade, clássicas, é ligada à exegese, à filologia, à astronomia, aos estudos religiosos, não é? E é muito interessante porque é isto que faz aquilo que nós chamamos de cultura cristã, cultura ocidental, não é? Hoje, também nos ambientes africanos, já não temos uma cultura africana, digamos assim, genuína, né, longe destas realidades que estamos aqui a apresentar. Hoje é mesmo de loucos querer dizer que a África tem a sua cultura autêntica, genuína, porque é difícil hoje, de facto, fazer o trabalho de eh, cirurgião dizer que a partir daqui começa a cultura ocidental, a partir daqui começa a cultura africana. É mesmo difícil. Então, os reis magos, a cultura bíblica, a cultura cristã, ela já está latente, digamos assim, também nas culturas africanas. Então, quer dizer que essas histórias antigas, essas ciências que estudam as coisas antigas, o clássico, a exegese bíblica, a exegese filológica, ou a filologia, a astronomia, a astrologia, os estudos religiosos já fazem parte da vida comum das tradições também africanas. É, muito bem, vamos entrar em medias res. Já fizemos uma boa introdução. Vos desejo um bom estudo, uma boa pesquisa, um bom aprofundamento também destas questões. Para isso, vos faço ler Mateus 2, versículo 1 a 12, desde da Bíblia. Também vos convido a ler a vida intelectual de Antoine Dalmas Sertilanges e depois Ivan Illich. Eu vos convido a ler o livro Descolonização da Sociedade, uma sociedade sem escola é possível. É, de facto, uma proposta interessante deste estudioso. A busca da verdade ou pela verdade é, digamos assim, um caminho percorrido por estes reis magos. É também um caminho que deve percorrer todo um cientista, todos aqueles que se prefiguram de filósofos, pedagogos, porque em Angola muitos hoje se metem nas vestes de pedagogos, não é? São aqui os chamados pseudos intelectuais, os pedagogos aqui, pedagogos ali, e a nossa escola continua sempre na mesma, ou pior do que a escola antiga, né? Se voltarmos a 10, 15 ou 20 anos atrás, a nossa escola angolana tinha, digamos assim, não só a autonomia, que é aquilo que nós cantamos no ano passado, dos 50 anos de independência, mas tinha, digamos assim, gosto, tinha rigor científico, sobretudo em algumas zonas de Angola, algumas províncias, e hoje se perdeu tudo, esvaiu tudo, justamente pela presença destes pseudos intelectuais que se chamam de pedagogos. Tem muitos pedagogos em Angola, em todos os lugares. Se quiseres qualquer pedagogo para estragar a tua consciência científica, podes viajar para Angola e encontrarás a qualquer esquina. Então, nós afrontaremos o tema da escola angolana, como eu vos disse, os reis magos, a cientificidade angolana, os reis magos são também modelos daqueles angolanos que se prefiguram ou que fazem da academia a sua vida. Depois falaremos de algumas ideias de Antoine Dalmance Sertilange, do seu livro A Vida Intelectual. E Ivan Illich, então, falaremos do seu livro Descolonização da Sociedade. É possível uma sociedade sem escola? Estas são as questões que nos vamos ir perguntando à medida que iremos avançando na nossa reflexão.
Então, a busca da verdade, os reis magos, o que é que podemos aprender com eles? Eles souberam, primeira coisa, observar. A observação é um método científico. Observação exige atenção, exige, digamos assim, equilíbrio pessoal, exige paciência, porque nem sempre a observação ela se dá nos tempos que nós prefiguramos e também nos critérios por nós colocados. Então, a observação é um método científico e é um método também rigoroso. Eis porque hoje, com a tecnologia e as ciências, a observação se tornou ainda muito mais profunda, atenta às realidades, digamos assim, da natureza. Então, os reis magos ficaram atentos a observar não só a si mesmos, mas também a natureza, os fenômenos naturais, e extrair dessa natureza algumas leis pelas quais se guiar na vida. Eles depois seguiram, digamos assim, este percurso de observação, este caminho até chegarem à verdade. Outra metodologia utilizada pelos reis magos é a interpretação. Já vos falei da exegese. Exegese significa significa isto mesmo, interpretação, significa escrutar, digamos assim, o mistério, ir a fundo do mistério para extrair dele, digamos assim, as coisas claras ou esclarecer. Interpretar é justamente isso, esclarecer, ir a fundo, tocar, digamos assim, a coisa desde o mistério e trazê-la às claras, à razão, a coisa, à visão, à cosmovisão. Pois outra metodologia usada pelos reis magos é a deslocação. Deslocação. Os reis magos não ficaram sedentários no seu lugar, na sua cultura, na sua tribo, na sua aldeia, no seu país, no seu partido. Não, eles deslocaram-se, foram confrontando, digamos assim, as suas conquistas com outras visões, outras realidades. O intelectual ele não pode não utilizar estas três metodologias: observação, interpretação e deslocação. Faltou aqui, de facto, um método grego que é aquele do diálogo, diálogos, ou seja, a máxima distância que se encontra entre um discurso e outro, diálogos. Dia é uma preposição que indica a máxima distância entre uma posição e outra, entre um discurso e outro. Na academia não se encontra consensos como nos partidos políticos, nos grêmios, nos grupos, nas staffs, a minha staff, ou seja, aqueles que falamos a mesma linguagem, nunca nos confrontamos. Não, não. Diálogo é mesmo uma briga, um conflito, um discurso entre contra o outro, um discurso contra o outro. E a academia é mesmo isto, é uma crítica de um discurso e outro. É nesta crítica que crescemos. Os consensos encontram-se nos partidos políticos. Antoine Dalmance Sertilanges, no seu livro A Vida Intelectual, ele vê a vida acadêmica justamente como vocação, né? Como qualquer uma vocação. Ela precisa ser cuidada, digamos assim, tratada, acompanhada. A vida acadêmica é como qualquer uma outra vocação. Ela precisa de esforços, de meditação contínua, esta pesquisa, este correr atrás, não ficar, digamos assim, sedentário,
preguiçoso, para dizer em outras palavras. Então, a meditação, o esforço, o agir, é inerente à vida acadêmica. Eu tenho um filósofo que eu sigo, ele diz que sempre que a vida te apresentar dificuldades, haja. Sempre que a vida apresentar dificuldades, haja. Não encontra a solução, haja. Encontra, faça alguma coisa para que realmente o teu esforço venha a valer a pena. Depois encontramos também Ivan Illich. Ivan Illich é um filósofo dos nossos tempos, não é? Um filósofo muito, digamos assim, com os pensamentos muito modernos, não é? E ele vem com esta crítica à institucionalização, digamos assim, da vida acadêmica. Ele diz que a ciência, na medida em que foi se tornando institucionalizada, ela foi perdendo os seus méritos. É aqui onde eu vos falava do professor. O professor hoje perdeu o mérito porque se tornou um funcionário que precisa, digamos assim, do salário do patrão, porque senão não consegue sobreviver. Então, a profissionalização da ciência, da academia, matou, digamos assim, a vida acadêmica. Aqui ele diz que a verdade ficou sufocada pelas escolas. Né? E, de facto, se a gente for fazendo uma análise profunda, mesmo das nossas escolas angolanas, a ciência já não está mais na academia. A academia hoje vai atrás de números, de estatísticas, quanto de percentagem os alunos transitaram nas classes A, B e C e quantos não transitaram. Não é questão de que este aprendeu ou não aprendeu, se o professor ensinou bem ou não ensinou, mas hoje se tornou, de facto, uma questão de estatísticas. A escola perdeu o seu sabor. A escola perdeu o seu sabor. Os nossos pais nem sabem o que se passa dentro das escolas. Pelos frutos podemos conhecer as árvores. Pelos os frutos podemos conhecer as árvores. Se tu fores hoje nas instituições sociais, é uma pobreza. É uma pobreza. É uma pobreza. Muitos, de facto, por exemplo, daqueles que vêm dos institutos de medicina ou de enfermagem, é uma pobreza, é uma lástima, justamente porque esse é o fruto. Do fruto conhecemos a árvore, diz a Bíblia, não é? Então, do fruto conhecemos a árvore. Se formos a outros lugares assim de âmbito político, pior ainda, né? Pior ainda. Basta entrar na Assembleia nossa Nacional, é uma lástima, não é? Não vamos aprofundar mais. Sertilange nos fala das afinidades da vida acadêmica. Um acadêmico deve ter, como eu vos dizia, é uma vocação ser acadêmico, como qualquer uma outra. Porque vocês sabem que ser um cientista quer dizer dar a vida em nome do saber, às vezes sem resultado. Há pessoas aqui na Europa que dedicam anos e anos a pesquisar sobre um determinado dado e depois no final não tem resultado nenhum. Morre sem encontrar nenhum resultado. A vida acadêmica é essa. Alguns encontram resultados, têm sucesso social, outros não. Mas a coisa importante é que a gente na academia esteve a fazer o nosso dever. Então, a vida intelectual é um caminho. Exige estudo, esforço, exige disciplina. Uma palavra que hoje não queremos mais pronunciar nas nossas escolas. A palavra disciplina vem de discípulos,
é latina, discípulos, disciplina quer dizer discípulos. É, alguém que não é só discípulo de outra pessoa externa, não, mas discípulo de mim mesmo. Discípulo de mim mesmo. Ou seja, cumprir com os meus deveres de estudioso, perder noites, semanas, festas, viagens, ficar ali com os livros, estudar, pesquisar aquele dado, deixar de ir aos partidos políticos, coloque ainda os estudos e os partidos políticos, por exemplo. 50 anos celebramos o ano passado e nenhum cientista, cambada de pseudos intelectuais ali falando pelas televisões e rádios. Peguem todos os livros que publicaram ultimamente em Angola, vejam se tem algum conteúdo que vale a pena. É uma lástima. Então, os estudos são um caminho, não é? Exigem esforço e muita disciplina pessoal e institucional, social, uma disciplina social. Ah, quanta notícia a gente não vê por falta deste esforço de estudiosos e disciplina. Ah, quanta notícia a gente não vê. Sertilães diz também que a vida acadêmica exige humildade epistemológica. Humildade epistemológica. Esses dias estou a aprofundar-me na filosofia africana. Não é? A filosofia africana, nós sabemos que é um pensamento reativo, um pensamento de reação, não é um pensamento positivo, um pensamento negativo. É um pensamento para quem estudou psicologia, tem o estímulo e resposta. É uma resposta, não é um estímulo, não é um estímulo positivo. Né? É uma lástima. Quando nós respondemos justamente porque estamos amargurados, não é? Rancorosos, de facto, tudo que nós fazemos se transforma do bem ao pior. Desde o ponto de vista das nossas instituições, que lástima quando a gente escuta esses pseudos intelectuais angolanos, é uma lástima. Não querem pensar positivamente, pensam sempre desde o ponto de vista negativo. Então, a vida acadêmica exige uma epistemologia, digamos assim, uma humildade epistemológica, ou seja, reconhecer o que realmente, ou quais das nossas ideias ficam em pé, sozinhas. Aqui é onde estou a lançar a minha ideia contra a filosofia africana. Qual das ideias da filosofia africana fica em pé sozinha? Qual? Qual? Diga-me. Aponte-me uma, fica em pé sozinho, em pé, é um pilar. Diz que este pilar aqui está em pé, porque faz parte, digamos assim, da filosofia africana. É reconhecer limites e submeter-se à verdade. A verdade é verdade. Olha só, estou aqui a afrontar o psicologismo, digamos assim, ou o espiritualismo da filosofia africana, né? Que foge da realidade. Foge da realidade. Os reis magos simbolizam essa vocação e essa humildade, né? Como já apontei lá em cima. Os reis magos representam esta vocação intelectual e essa humildade. Olha, a verdade, ela se mostra às pessoas humildes e às pessoas vocacionadas. As pessoas humildes e as pessoas vocacionadas. Por acaso, alguns de nós a encontraremos, não é? Justamente, mas para as pessoas humildes, aquelas que são mesmo humildes, a verdade se apresenta. Ivan Illich, esse filósofo dos nossos tempos, eu vos convido a ler todas as obras dele, desculpem, são muito interessantes. Sobretudo, vos faço
atenção, ou vos peço atenção à obra Descolonização da Sociedade. É possível uma sociedade sem escola? Então, ele faz uma crítica forte à escolarização formal, né? Aquela que nós chamamos da escola, a escola do ministério, sobretudo dos ministérios, não é? Os ministérios hoje se tornaram lugares de muita burocracia. Ou seja, para que tu sejas chamado de cientista intelectual, o ministério precisa colocar o seu carimbo. Você não é cientista verdadeiramente, ou seja, tu não és pesquisador. É como o foram Aristóteles, Platão, os primeiros filósofos, não é? Os cientistas do século 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, não precisavam de nenhum papel do ministério, nenhum carimbo de ministério nenhum, eram cientistas. Nos passaram a verdade, nos passaram a ciência. Angola, a educação se tornou burocrática, burocrática, burocrática. Os professores já não ensinam mais, porque tem que cumprir o calendário, digamos assim, dos ministérios, dessa escolarização formal. Ela matou a ciência, matou o saber, escondeu a verdade. Tanto é que hoje já se prefigura pessoas que dizem que para aprendermos, na verdade, temos de sair da escola, a escola formal. Chegará um momento que todos nós que temos aqueles papéis, aqueles certificados, declarações que não terminam mais, há pessoas que têm paredes cheias de certificados, papéis assinados por esse, por aquele, na parede, não é? E de sabedoria não temos nada. Aprendizagem baseada na experiência direta e observação, como já dissemos lá em cima. Né? A aprendizagem deve estar baseada na experiência direta. A verdade, ela se dá na experiência direta e na observação atenta, paciente, paciente, coisa que nós não temos como virtude, temos que aprender com os outros, não temos como virtude. A experiência direta, a paciência na observação. Recusa do uso do conhecimento para fins de dominação, como o caso de Herodes. Esses ministérios já nascerão dois, daqui a pouco teremos outros ministérios da ciência, investigação, do ensino, investigação, da acreditação dos certificados. Como se diz, esses homens criam um problema e te apresentam a solução e por detrás eles dizem que somos nós os sábios. Eles criam o problema, eles mesmos apresentam a solução do problema criados por elas. E por fim, tu deves adorar os Herodes. Divergências fundamentais. Sertilanges valoriza a instituição de formação. Ou seja, a palavra formação significa dar formas. A vida científica nos deve dar forma. Formamente-se. Formamente, ou seja, um modo de pensar a coisa e fazer. Modo de fazer. Pensar e fazer, agir. E depois ele te critica radicalmente as instituições escolares, sobretudo essas instituições que escravizam as crianças, os jovens, não ensinam. E os Reis Magos nos apresentam que o saber está fora dessas instituições, fora, longe dos Herodes,
da educação. Os sábios, os pseudos sábios. Já fiz vários vídeos falando do monismo metódico. É preciso seguir uma disciplina intelectual, a virtude intelectual, para de facto sermos cientistas. Faço aqui um triângulo do pensamento, não é? Verdade como fim, os reis magos, não é? Disciplina e vocação, certilanges, depois a libertação do saber, a liberdade do saber, como nos diz Illich. A combinação desse triângulo vem ética, disciplina e liberdade intelectual. Eu, de facto, desejo a todos os angolanos que se prezam na ciência, no saber. Gostaria de fazer um parênteses aqui. Se estes dias acompanhastes as notícias da Venezuela, vistas como a ciência, quando é combinada com algumas instituições sociais, como é o caso dos militares, ela dá resultados, de facto, espetaculares. Em poucos minutos, em poucas horas, os americanos tiveram de fazer o que tinham de fazer. Olhem só aonde nos leva a pesquisa, o saber, a ciência, a observação atenta, enfim. Peça isso à nossa instituição angolana. Peça isso. Vamos às conclusões. O estudioso não depende da escola, nem serve instituições opressoras. O estudioso é livre, é uma águia, como sempre apresentei nas minhas aulas, para quem me acompanhou, é uma águia que voa longe. Nós em Angola temos uma ave que se chama a galinha de Angola. A galinha de Angola não voa, não tem capacidade de voar como a águia. Os latinos usam este dito, né? Non scole sed vitae discimus. Non scole, não aprendemos. Discimus quer dizer aprender. Não aprendemos para a escola, né? Como é o caso da escola angolana. A escola angolana ela é péssima por causa disto. As pessoas estudam para ser professor. Estudam para ser professores. Antigamente, me recordo, nos meus anos, porque eu fiz o magistério, quer dizer, nós primeiros aprendíamos o conteúdo, depois nos ensinavam algumas dicas de didática e metodologia para ensinar aquele conteúdo. Hoje, as pessoas fazem 5 anos na universidade a aprender métodos. Quer dizer, as pessoas são ignorantes do conteúdo para irem ensinar métodos. Tanto é que vos dizia eu que temos tantos professores nas escolas, pessoas cheias de métodos. Angola, se tu vais nos mercados do livro, está cheio de didáticas, né? Didática disso, didática daquilo, didática disto. Falta o conteúdo, falta. É como se nós fôssemos a fabricar sacos plásticos, só que falta o que levar dentro do saco plástico. Quer dizer, as nossas escolas, as nossas universidades fabricam sacos plásticos vazios, falta o conteúdo. Não escolhe, nós não estamos, não podemos aprender para a escola. Sed vitae discimus, aprendemos para a vida, a experiência, a observação concreta, direta. Sabem que a Angola tem 50 anos, ou mais de 50 anos explorando o petróleo, mas o petróleo não está nas mãos da Angola por causa disso. As escolas nos distraem das coisas reais da vida. Das coisas reais da vida. Não quero adentrar-me antes que. Não quero fazer, não estou a fazer política. Estou simplesmente reagindo a hoje, o dia dos reis magos, dias dos cientistas, daqueles que se dedicam à vida acadêmica. Não dos professores, por amor. Os dias dos professores você já o conhecem. Estamos a falar dos cientistas, dos homens da academia, não dos professores.
Eh, Deve ser, nós devemos ser peregrinos da verdade, a liberdade deve ser o nosso lema, a humildade e, eticamente, devemos ser responsáveis. Muita responsabilidade ética, né? Porque muitas vezes os estudiosos são, de facto, aqueles que vêm salvar a sociedade das mazelas. Se acompanhamos bem, para entrar aqui nos meandros da ética e da política, por exemplo, no tempo da Covid, os políticos exigiam à academia as vacinas e a academia dizia: olha, para produzir uma vacina, no mínimo precisamos de 2 anos de pesquisa. Mas os políticos queriam a força, porque os estados são, digamos assim, eh, as instituições que têm a força, usam a força para obrigar as pessoas, é ali onde saíram, digamos assim, as várias séries da mesma vacina. O, os intelectuais diziam para produzir a vacina precisamos de 2 anos, no mínimo de 2 anos de observação, de pesquisa, e os políticos queriam para já, agora. Então, para contentá-los, eles lançavam, digamos assim, as vacinas uma atrás de outra. Até hoje ainda continuam a sair, digamos assim, as séries das vacinas. Para sabermos qual é a loucura dos políticos que nós temos nas nossas sociedades. Os reis magos permanecem padroeiros e símbolos da vida intelectual. Eu termino aqui dizendo que, de facto, hoje é o dia daqueles que dedicam a sua existência à pesquisa, à procura, à busca e pela verdade. Não tenhamos medo, não nos cansemos de pesquisar e de dizer a verdade quando é o momento de dizê-la. Não entremos em polêmicas políticas, mas a verdade é verdade. A seu tempo ela chegará, como cantou Kofi Olomide. Ele dizia que a mentira pode subir de elevador, a verdade subindo as escadas, ela chega. Tem o seu tempo, mas chega. Obrigado, boa festa dos Reis Magos, boa Epifania, sobretudo nós que somos africanos, cristãos, vos desejo, de facto, a vossa pesquisa à verdade.